Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês, para compartilhar um pouquinho a Parashá desta semana. Parashá é Toldot, história, e vai Gênesis 25, 19, até capítulo 28, versículo 9, Haftarah será Malachi, capítulo 1, versículo 1 até o 2, 7, e para a Nova Aliança escolhemos na Bíblia de Esther, Romanos 9, do 6 ao 16, e Hebreus, ou judeus messiânicos, como nós chamamos, 11, 20 ao 12, e no 12 seria do versículo 14 ao 17. Uma paraxá um pouco complicada nesta semana, porque nós vemos as ações de Jacó para na prática tomar a liderança sobre Esaú. Então muita gente critica o que Jacó fez está errado. Ele tirou a primogenitura usando de artimanhas, usando o que a gente chama no Brasil de fazer uma jogada suja. Mas na prática o que acontece é que a profecia deve se cumprir. Tem uma frase que a gente utiliza muitas vezes: Deus escreve direito com linhas tortas. Quer dizer, às vezes um evento que realmente pode ser criticado do ponto de vista que está feito com maldade, está feito com uma intenção ruim, na prática ele está feito porque uma profecia deve se cumprir. O caminho marcado pelo Eterno é a liderança de Jacó, a formação das tribos com Jacó como líder e não como Esaú, que tem um temperamento menos controlado, mais violento, e não seria a pessoa idônea para levantar a história das tribos, as tribos em si. Assim que mesmo que o que está fazendo Jacó não é nada bonito nem correto, é o que deve acontecer para que vai surgir então o povo de Israel sob uma liderança que é a liderança correta. E a liderança de Esaú também vai dar resultado. No final das contas, ele levanta a tribo, os edomeus, e é realizado, mas eles não vão ficar nunca ao nível social e mais que nada moral do povo judeu. As leis da Torá vão ser aplicadas no judaísmo e não entre os edomeus. Então, mesmo se digamos assim, a trapaceira do Jacó não tem nada de bonito, é assim que ela deve existir dentro da profecia bíblica. E não é a primeira vez, nem a última, que nós vamos ver eventos que, à primeira vista, estão errados. Mas nós vemos que as consequências depois são positivas. Tudo está, obviamente, orientado pela mão do Eterno. E no final vemos que Jacó vai ter que fugir da ira de Esaú, e novamente voltamos a procurar uma noiva dentro da sua família de origem, dentro das suas origens. Mas isso já vai ser então episódios a ser narrados na próxima paraxá. A mensagem basicamente então nesta paraxá é isso: às vezes deve-se cometer alguns atos errados, mas cujas consequências vão ser positivas. O conceito de que o Eterno sabe o que faz, muitas vezes a gente consegue entender e muitas vezes é difícil de entender. Tem muita gente que pergunta como é que Deus permitiu o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. E nós somos incapazes de entender os caminhos, os desígnios do Eterno. Então ficamos muitas vezes olhando sem entender, inclusive achando errado, mas as consequências a curto ou longo prazo é o que importa no caminho marcado pelo Eterno para a humanidade.
E a prova está que nós hoje estamos passando em Israel e como o povo judeu em geral momentos muito duros e muito difíceis. E é difícil entender como é que Deus permite esse ódio, esse antissemitismo virulento, raivoso, que está sendo levantado e organizado no mundo inteiro, não só na Europa. Mas também sabemos que o Apocalipse tem uma profecia e que ela deve se cumprir. Então, se podemos definir a paraxá de hoje, é simplesmente dizer: tudo está nas mãos de Hashem. Shabbat Shalom.